Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa videoaula. Sou o professor Alessandro Eusébio, acredito que vocês já me conheçam, espero que vocês estejam bem. Bom, nessa videoaula eu vou falar um pouquinho com vocês sobre me formei agora, o que eu faço, né? Quais são as possibilidades, a profissão ela não é regulamentada, como é que eu trabalho, o que eu devo fazer, quais orientações, muitas das vezes a pessoa que sai da faculdade de psicologia ou que sai de uma formação psicanalítica tem muitas dúvidas, né? E é normal que realmente tenha dúvida como qualquer outra área. Por quê? Porque primeiro há debates políticos, ideológicos no país e fora a respeito da proposta da própria psicanálise, né? Bom, se você foi uma pessoa que se dedicou, leu, acompanhou nossas videoaulas, né, lê os materiais e continua estudando, você vai perceber que, e viu que a psicanálise ela é livre aqui e no mundo. Né? Infelizmente, algumas pessoas no Brasil tendem a transformar a psicanálise um feudo, né? Ou transformar a psicanálise como algo dela, seja de uma instituição, de uma faculdade, de um grupo de estudo, enfim, um grupo de pessoas. A psicanálise, gente, desde a época de Freud, ela sempre sofreu essas mesmas críticas. Por isso que Freud falava que a psicanálise ela é uma área livre da medicina e da psicologia. O dia que ela viesse a se tornar uma área que não é livre, ela vai ser tudo, menos psicanálise. Vocês já estão acostumados a ver eu falar sempre isso, né? Por quê? Porque a psicanálise ela não pode ser corruptiva ao ponto de a gente relacionar com as ideias de um Estado, de uma ideia de regulamentação. Então, vejo vocês que o analista ele é um profissional que é pautado pela ética. Então, o profissional se forma, ou ele faz parte de um grupo, termina o processo de teoria, de análise, supervisão, o tripé psicanalítico, né? Vai atender alguém. A base do trabalho desse analista é a ética. Sem isso, ele não vai poder atender. Então, o que autoriza um profissional da psicanálise a atuar é a ética e o compromisso com as bases teóricas de Freud e o cumprimento de um tripé psicanalítico. Então, antes que a gente se preocupe muito mais com quem pode clinicar, quem não pode clinicar, começa aí pela ética, pelo cumprimento de um tripé psicanalítico que é, muitas das vezes, descumprido em diversos lugares, diversas pessoas, tá? Então, se você cumpriu, fez tudo isso, pense agora que vocês vão atender baseando na ética. Sem a ética, não tem trabalho analítico, começa por ali. Quando você sai desse campo de formação, você pode atender criança, adolescente, adulto, idoso, grupos. Sempre quando um psicanalista for atender, ele vai atender dentro da orientação psicanalítica. Um psicanalista, ele não é um psicólogo. Um psicanalista é alguém que fez uma formação psicanalítica que, embora trabalhe com as questões psicológicas, inconscientes, as produções imaginárias, ele vai continuar sendo um psicanalista, né? É fato que a psicanálise é considerada a mãe da psicoterapia, porque Freud que introduziu essa ideia de acessar o inconsciente, de trazer para o campo da psicoanálise essa ideia de que a gente precisa entender muito mais aquilo que sente do que move esse indivíduo, né? Então vejo vocês que o analista, ele além desse momento de processo de formação, ele precisa ter uma educação contínua. É fato que ele se forma, ele vai continuar estudando ao longo da vida inteira, né? Como assim fazendo análise. Eticamente falando, em nosso país e no Brasil, um profissional da psicanálise ele é respaldado por um CBO, né, que ampara esse profissional, né, para ele atuar, e é o CBO 25, 15, 50, perdão, e esse CBO ele tem um intuito mais de regulamentar no sentido, esse profissional fez uma formação, né, livre por alguma instituição, pessoa ou grupo, ele pode atender qualquer pessoa, né? Então, como eu digo e repito, psicanalista não é médico, psiquiatra, não é psicólogo, ele é um psicanalista, ele é um analista. Então, ele não emite atestado
né? Por que ele não emite atestado? Porque sabe quem emite atestado é médico, né? Psicólogo também não emite atestado, né? O psicanalista, o que, que ele faz? Ele pode emitir uma declaração que esse paciente passou por sessões psicoterápicas, então é muito importante ele ter um controle já quando ele for para o consultório desse paciente, do horário, do dia. Eu falo que os instrumentos do psicanalista é um controle muito importante, porque embora ele seja psicanalista e ele atenda as questões envolvendo as desordens mentais, as neuroses, as psicoses, as perversões, ele precisa saber ter um controle do consultório, da clínica, enfim, aonde ele está trabalhando, né? Primeiro porque se um dia precisar emitir uma declaração que você pode chamar de declaração psicanalítica, ele passa por uma sessão, né, por sessões nos dias X ou dos dias tais, né, eu não exponho meu paciente, né? Então eu sempre trago aqui que o analista ele tem bastante autonomia para atuar, seja presencial, seja à distância, né? A Associação Internacional de Psicanálise desde 2016 já amparava o trabalho do analista à distância. Quando eu falo à distância, seja por videochamada, seja por ligação, por meio de um processo analítico. Isso tem que ficar muito claro e ético e profissional, né? Não é por mensagem de WhatsApp, por mensagem de texto. É uma relação onde existe um analista e existe um analisando, né? E aí a gente traz as bases teóricas da psicanálise. Bom, o analista ele vai cobrar o valor que ele achar interessante, né? Precificando aí as horas de trabalho. Isso é importante. Ele se forma, ele trabalha, ele cobra a sessão dele. No Brasil, as sessões podem variar de 50 até, já vi, R$ 800, por exemplo, né? Hoje a média de valor das sessões fica entre 50, 80, 100, 150, 180, R$ 200, dependendo do lugar, da região. Então, um analista que trabalha autônomo, que abre o seu consultório, né, que abre um CNPJ, o nome de consultório psicanalítico e não consultório psicológico, a não ser que ele seja psicólogo, né? Esse analista, ele faz o quê? Ele vai poder precificar o seu horário de trabalho, né, a partir das horas que eles dispõem para fazer isso, a partir do capital que é intelectual que ele tem, né, que ele está estudando, está investindo. Então, é muito fato que quando um psicanalista ele se capacita diversas vezes e está em constante aprofundamento na teoria ou em outras áreas que vão ser complementares à psicanálise, é muito natural que ele tenha uma bagagem maior e intelectual para ele cobrar um valor maior numa sessão, né? E as pessoas vão pagar porque vem o potencial e a competência que esse analista tem para lhe atender. Então, e aí assim, existe durações específicas da sessão? Bom, na psicanálise, né, as durações, se a gente for pensar dentro de uma abordagem analítica lacaniana, não tem. Né, vai variar de acordo com a disposição do paciente para falar. Em média, se o psicanalista seguir uma sequência de trabalho de sessões, varia de 50 a 1 hora. Né? É muito comum a maioria dos analistas trabalharem assim. Mas fica aberto aí, se ele for um lacaniano, ele vai ter e precisa aprofundar para entender mais um pouco sobre isso, por que existe isso, esse interrompimento da sessão, não é simplesmente vou atender, vou parar minha sessão aqui. Não, existe um motivo e precisa entender. Se você não viu na nossa formação psicanalítica sobre isso, recomendo voltar lá na disciplina de Lacan, seja na formação, na pós-graduação, seja no mestrado, para entender mais um pouquinho por que isso ocorre, né? Na abordagem lacaniana. O analista, algumas vezes, algumas pessoas falam, nossa, professor, mas eu tenho amigos psicólogos, psiquiatra, de outra área, que fala que tem que ser psicólogo. Infelizmente, essas pessoas elas não têm a bagagem teórica de conhecimento e crítica para poder falar o que estão falando. Infelizmente, qualquer pessoa que faz uma formação, como eu disse, eticamente falando, pode atender aí no seu estado, município, seja aqui ou no mundo. E sempre foi assim desde a época de Freud. Então, quando alguém vir questionar, aí talvez vocês falem,
Você sabe quem foi Freud, né? Questionem, né, o que é a teoria psicanalítica. E se a pessoa explicar com base, é porque realmente ela deixou passar alguma coisa. Porque, no geral, uma pessoa que tem base, passou pela psicanálise, vai entender que qualquer pessoa que faz uma formação livre em psicanálise ou uma pós que tem o tripé psicanalítico pode atender, tá? E não se preocupe, alguns alunos ficam preocupados, nossa, vou ser preso como se fosse alguma coisa. Infelizmente, gente, algumas pessoas que não têm esse conhecimento que vocês têm, acabam criando algumas situações, tá? Então, reforço, vocês têm um certificado de uma instituição séria, que é o Instituto Gaia, vocês estão estudando, estão se capacitando e vão continuar fazendo isso, vocês têm base para vocês atenderem. Agora, eu trago aqui para vocês, é importante sempre continuar estudando, lendo, fazendo análise, porque, como eu disse lá no início dessa videoaula, que a base é a ética, o compromisso com a teoria. Vai acontecer durante o processo da clínica diversas situações que vai exigir de vocês que continuem fazendo análises, porque senão vocês não vão ter um processo de conta transferência com o paciente que muitas das vezes pode ser prejudicial a vocês e ao processo analítico, né? Lembrando, um analista, ele também, assim como um psicanalista, analista, como qualquer outro profissional de uma outra ocupação psicoterápica, terapêutica, seja inclusive uma área como a psicologia, a medicina, ele não está isento da justiça. Então, se ele comete atos que descompromete o princípio ético e de base teórica da psicanálise, ele pode ser penalizado por isso, né? Eu já vi ao longo da minha trajetória como psicanalista várias pessoas, né, que descumpriram e muitas das vezes pode responder a um processo, inclusive ser preso, porque a justiça existe para isso, para fazer essas averiguar o que essa pessoa está fazendo. Às vezes, se a pessoa expõe caso das pessoas, no momento que o paciente vai para o consultório, ele confia no analista, né? Um psicanalista, ele não é um médico, ele não é um psicólogo, ele vai ser um psicanalista. Eu sempre reforço isso, para que o trabalho pode ser feito muito bem feito, com muita maestria, com muita propriedade, mas com ética. Tá? Então, o analista ele vai trabalhar em diversos espaços. Hoje a gente tem concurso público para analista trabalhar, a gente tem inserido em ONGs, em escolas, em diversos espaços. O analista, infelizmente, por ser uma área onde muitas das vezes não exige a graduação, né? E tudo bem, tá? Porque uma graduação não vai determinar quem é uma pessoa, né? Muitas das vezes eu fiz uma área lá, filosofia, história, ou não fiz nenhuma graduação, não quer dizer que eu seja melhor ou menos competente que uma determinada pessoa que não tem, enfim. Então isso é muito importante dizer que acaba algumas vezes instituições precificando o salário de um analista menor nesses casos. Se você se capacita e tem várias formações, a possibilidade de seu salário nos ambientes privados ser bem maior, né? Por isso, reforço, continue estudando, se dedicando. Uma outra coisa muito importante, vou beber uma água aqui, gente, é que o analista ele continue fazendo análise, como eu disse, né? E quando você estiver no consultório, né, é muito importante que você tenha essa base, né, de reforçar o tripé psicanalítico ainda já atendendo, né? Isso vai te ajudar muito a continuar fazendo atendimentos, a continuar a entender as pessoas, a continuar a ajudar as pessoas. A psicanálise, como eu sempre trago, ela abre possibilidades. Nós temos diversos analistas no mundo, e eu estou falando milhares no Brasil também, que atuam e ajudam diversas pessoas. Eu espero que você, nesse processo de formação, possa ser uma dessas pessoas, que você possa, por meio da psicanálise, combater tudo isso que oprime a sociedade, que oprime as pessoas e que fazem as pessoas estarem doentes psiquicamente. Então, gente, muito obrigado. Bom desafio para todos vocês que vão estar atendendo na área. Faça um trabalho, divulgue o trabalho de vocês, compartilhe, sejam éticos,
reforce o tripé psicanalítico, mantenha a educação contínua e faça análise e atenda a pessoa dentro dessa orientação que é linda, que se mantém há mais de 100 anos no mundo. Muito obrigado, bom desafio para vocês e ficamos à disposição aqui no Instituto Gaio para educação contínua, em psicanálise, para capacitação, seja na pós, seja no mestrado, seja nos próprios cursos gratuitos. E é isso, gente. Quem puder compartilhar a gente nas redes sociais e seguir a gente nas nossas redes sociais, a gente vai agradecer porque ajuda muito o Instituto Gaio, que tem esse trabalho lindo e sério há muitos anos. Obrigado, gente, e até logo.